Uma boa tarde a todos. Estou aqui para fazer mais um vídeo para o canal e nesta ocasião quero estar tratando a respeito de um assunto a qual está relacionado no vídeo passado, ao qual eu abordei alguns pontos e algumas questões a respeito da crítica textual. Quero tomar aqui um texto base que estará relacionado ao assunto qual estaremos tratando, que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3, o versículo número 16, que diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Antes de ainda darmos sequência, convido a você a se inscrever no nosso canal, deixar seu like, seus comentários, compartilhar esse vídeo que pode ser importante para o conhecimento agregacional e construtivo na vida de muitas pessoas. Bem, o assunto qual abordamos no vídeo passado a respeito foi uma pequena introdução a respeito da crítica textual, onde mencionamos o que é crítica textual, onde falamos a respeito de quantos manuscritos que temos aproximadamente hoje do Novo Testamento, manuscritos gregos, e aonde também abordei sobre a respeito de 3 grupos assim, aonde se subdividem, no caso, os manuscritos gregos, esses 6.000 manuscritos gregos que temos aproximadamente hoje. E esses 3 grupos é que eu quero estar tratando de uma forma um pouco mais minuciosa a respeito nesta ocasião. O primeiro grupo, a qual nós temos, aonde que ele tem, e ele carrega, ele possui uma pequena quantidade dos manuscritos gregos, é chamado de texto eclético. O texto eclético também é conhecido no meio acadêmico pela erudição, aqueles que tratam da crítica textual, por os exegetas, chamado também de manuscritos mais antigos. E hoje na academia ele é o texto mais adotado pela maioria dos apologetas, pela maioria dos críticos textuais. Eles têm maior apreço por este grupo de manuscritos gregos, que é chamado como texto eclético ou manuscritos mais antigos. Ele recebe este nome por via de fato que ele é baseado, esse texto eclético, ele é baseado nos manuscritos mais antigos e também em alguns papiros. Eu tomei aqui só 2 papiros como exemplos, como o papiro 66, que é datado aproximadamente em torno do 2º século, e o papiro também 75, que é em torno ali do 3º século depois de Cristo. E também nos manuscritos mais antigos, como Códices Sidaíticos e Vaticanos, que é datado do 4º século. Depois nós temos manuscritos também do 5º século, como o Códice de Beza, o Códice Efraimita e o Códice Alexandrinos. Então nós temos esses 5 manuscritos e mais esses 2 papiros aqui de uma forma lacônica, de uma forma abreviada e resumida, sem entrar ainda em questões mais exaustivas, aonde eles são a base fundamental do texto a qual é adotado no meio acadêmico, conhecido como texto eclético ou manuscritos mais antigos. O segundo grupo, a qual eu também trouxe uma pequena abordagem no vídeo passado, é chamado de textos receptos. O textos receptos, a qual foi composto ali em meados de 1516, 1517, pelo erudito chamado Erasmo de Roterdã, ou Erasmo de Roterdã, como alguns queiram também. Ele tomou alguns manuscritos na época para assim elaborar e desenvolver o primeiro textos receptos, a qual foi o texto mais usado e o texto preferido, adotado dentro da Reforma Protestante. No período da Reforma Protestante, ele foi o texto preferencial, aonde saíram Bíblias, foram baseadas nele, como a Bíblia da Reina Valera, como a Bíblia adotada, qual foi feita por Martinho Lutero, como as traduções das versões Almeida foi adotado também por João Ferreira de Almeida. Todas elas tomaram como base a King James também, do rei James. Todas elas usaram como base o textos receptos, a qual se deu início em aproximadamente, como disse, 1516, 1507, por Erasmo de Roterdã. E ele, na época, usou manuscritos, aproximadamente 8 manuscritos, a qual eles estavam entre meados do século XII ao século XV depois de Cristo. Esses manuscritos são o manuscrito 2, o 2815, o 2814, 2817, 817, 2816, 69 e 1. Estes 8 manuscritos, Erasmo
Nas suas viagens ele procurou em bibliotecas, em localidades próprias onde havia manuscritos, e ali ele tomou estes manuscritos como base, e junto com a Vulgata Latina, e compôs assim o texto chamado Textus Receptus, a qual até nos nossos dias de hoje ele é conhecido e é usado numa forma mais inferior, como na época da Reforma Protestante, mas ainda ele é usado e é defendido por muitos assim. O terceiro grupo é chamado de texto majoritário. O texto majoritário ele é composto por os chamados manuscritos gregos bizantinos, que são manuscritos que eles estão dentro de um período composto ali, de aproximadamente entre o 8º século depois de Cristo até o 12º, 13º século depois de Cristo. Dentro desse período aí, aproximadamente, existem ali os manuscritos que são conhecidos como manuscritos gregos bizantinos, e onde existe a maior massa desses manuscritos. Essa maior massa de manuscritos gregos, ele foi então pegado e aonde ele foi passou a ser como uma base para o texto que hoje é chamado de texto majoritário. O texto majoritário que hoje nós temos em mãos é esse texto aqui, ó. Este texto aqui, ele foi composto por Paulo Sérgio Gomes e Odair Olivetti. Nesta edição aqui, esse texto majoritário ele é composto na maioria dos manuscritos gregos bizantinos. Este texto aqui é o texto crítico ou o texto eclético, baseado nos manuscritos mais antigos, e é o texto mais adotado no meio acadêmico pelos eruditos e pelos apologetas que assim trabalham com a crítica textual. O Textus Receptus eu não tenho ele fisicamente aqui em minha mão, mas ele é o texto qual foi elaborado por Erasmo de Roterdã. Então, de forma resumida e objetiva, aqui nós temos os três grupos, onde aproximadamente os 6.000 manuscritos que estão catalogados hoje, eles se dividem, no caso, sendo como base desses três grupos compostos que hoje nós conhecemos. E existe um outro, ainda quarto texto que é pouco trabalhado e pouco conhecido, o qual é conhecido como a Família 35, feita e elaborada pelo Dr. Wilbur Pickering. Ele desenvolveu esse texto baseado numa massa de textos bizantinos, e assim ele desenvolveu esse texto. Mas os textos mais conhecidos, então, de forma resumida, é esse: texto majoritário, textos receptus e texto eclético. No próximo vídeo estarei argumentando sobre agora as divisões, as classificações, melhor dizendo, desses manuscritos, como eles são classificados dentro do processo da crítica textual. Eu espero que tenha ajudado você nesses pequenos dados, nessas pequenas informações, para um conhecimento agregacional um pouco mais amplo, assim, que você possa agora absorver e ter a respeito deste assunto, que é um assunto hoje ainda pouco conhecido no território nacional brasileiro, que é chamado de crítica textual. Deus abençoe sua vida e até um próximo vídeo.